Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. E eu posso declarar que eu estou feliz com os 6.000 inscritos. Em uma semana praticamente eu consegui um recorde de 1.000 inscritos. Mais ou menos uma semana, foi bem menos inclusive. E eu desde já agradeço pela credibilidade que vocês dão a esse vlog. Mas enfim, vamos lá. Eu vou fazer um comentário muito rápido, muito sucinto sobre aquele vlog que se identifica como História Islâmica, ministrado por um sujeito que é muçulmano chamado Vitor Peixoto, mas que mudou o nome dele para Mansur Peixoto, em que ele levou uma surra histórica de um outro youtuber, o Thiago Braga, que tem também um vlog chamado Brasão de Armas. E o Thiago Braga mostrou, através de uma excelente bibliografia acadêmica, que a ideia de Al-Andalus, que seria no caso a Espanha muçulmana, ou seja, quando os muçulmanos invadiram a Península Ibérica em 711 e ficaram lá por 7 séculos, até a tomada de Granada pelos reis católicos em 1492, o Thiago Braga mostrou que o mito de Al-Andalus, que seria um paraíso islâmico contra, sei lá, a miséria espiritual dos católicos, dos cristãos, isso basicamente é um mito que está cada vez mais sendo desmistificado por uma historiografia documental séria e bem menos apologética. E eu expliquei no vídeo anterior sobre esse assunto que essa ideia mítica de Al-Andalus, longe de ser apenas uma propaganda pró-islâmica disfarçada de história, é também propaganda que tem um certo labor progressista e iluminista, ou seja, a invenção do mito das chamadas 3 culturas religiosas, judeus, muçulmanos e cristãos, que conviviam pacificamente na Península Ibérica. E na verdade, nós percebemos que entre 7 séculos de história, claro que houve coexistências, por assim dizer, que poderiam ser convenientemente pacíficas, mas no geral foi uma época de guerras e de violência em que os cristãos e os muçulmanos disputavam suas esferas de poder e que acabaram redundando na expulsão, não necessariamente dos muçulmanos, porque na verdade os muçulmanos só foram expulsos da Espanha em 1609. Quer dizer que até a tomada de Granada de 1492, chegando em 1609, que na verdade era a época do governo de Filipe III, ainda havia muçulmanos na Espanha e realmente eles só foram mandados embora definitivamente em 1609. E que na verdade, quando houve a anexação de Granada, havia uma grande população muçulmana na Espanha, como também em algumas regiões de Aragão e Castilha, como, né, por exemplo, Valência, por exemplo, 1/3 da população, se não me falha a memória, era muçulmana, né? E os Buderrares, que seriam os muçulmanos que eram né, viviam sujeitos aos cristãos como senhores, enfim, das terras, enfim, eles trabalhavam, inclusive, nas terras desses senhores, dentre outras coisas, e não foi uma relação nada pacífica, pelo contrário, foi uma relação de muita hostilidade e também violência. Isso nós temos que reconhecer também. Mas vejam, o problema é que história islâmica pode ser tudo menos história. É uma apologética disfarçada de história. Apologética islâmica para atrair acólitos. E muitas vezes esse tipo de história apologética acaba se perdendo no que diz respeito à objetividade e até mesmo à honestidade. E foi de fato o que aconteceu quando o Thiago Braga mostrou claramente que o senhor Mansur Peixoto não tinha domínio bibliográfico daqueles livros pelos quais ele criticava na própria exposição do Brasão de Armas. Inclusive, o Mansur Peixoto faz citações de certos autores em que ele não lê no conjunto e ele só faz, claro, ele tira certas frases fora de contexto para dar uma ideia errônea, muitas vezes, dos autores que ele cita. Qual é a conclusão que nós podemos chegar quando há
uma citação desconexa de um autor e, na verdade, claro, um livro de 300, 400 páginas tem todo um arcabouço de conjunto em que pode ter prós e contras, mas, na verdade, você tira um trecho de um texto desencontrado para dar ideia diferente daquilo que o historiador, de fato, quer transmitir. Nós podemos deduzir que ela está sendo intelectualmente desonesta. E mais ainda, o Mansur Peixoto criticou um livro que ele não conhecia, que é o livro do Dario Moreira, um historiador espanhol radicado nos Estados Unidos. Inclusive disse que o livro nunca foi publicado em língua espanhola. Eu tenho esse livro em espanhol. Não somente foi publicado, como faz parte da fortuna crítica da historiografia espanhola também. Porque nós temos vários livros prós e contras da andaluz, né? Prós e contras entre aspas, na verdade, analisando certos aspectos, né? E esse debate existe desde que Américo Castro, que foi um historiador espanhol, e eu citei também no outro vídeo, criou um pouco essa visão romântica e idílica de Al-Andalus, e na verdade hoje em dia os documentos históricos mostram que a coisa não foi bem assim, tal como o Mansur Peixoto gosta de vender, porque claro, ele tem a intenção de promover o peixe dele islâmico lá, né? O Peixoto, né? Mas outra coisa que me causa bastante embaraço com relação à retórica dele é o fato de que quando ele é colocado na parede, ele precisa fazer papel de vítima da islamofobia. Ah, não, porque isso é uma visão ocidentalista, eurocêntrica, blá blá blá. Como se a visão islamocêntrica dele, né, não fosse algo que comprometesse a própria capacidade de análise dele. Como se as paixões religiosas dele também não contaminassem a forma como ele explana a história islâmica. Olha, essa história de um cara falar islamofobia, não sei o quê, eu digo, senhor Vitor Peixoto, Vossa Senhoria vai fazer jus, vai fazer confraria com LGBT, com movimento negro, com islamofobia, com gordofobia, com feiofobia, com não sei o quê, com tudo que é tipo de fobia, porque isso também me parece outro expediente de um chorão, como é o seu caso. Nós católicos já sofremos perseguições muito mais violentas do que o próprio islamismo. E vocês, islâmicos, em muitos aspectos históricos, foram causas de muitas perseguições contra os cristãos. E ainda vocês vendem a ideia de que vocês são tolerantes com aquele expediente que vocês acham que é tolerância, que é a tal da instituição da DIMA, ou da DIMA, que é, no caso, a proteção islâmica dos povos dominados. Quando a gente analisa a lógica dessa proteção, a gente sabe que aquilo ali não é tolerância religiosa no sentido ocidental da palavra. Na verdade é o seguinte: o islâmico domina o teu território, cobra impostos e tributos, te coloca em situações humilhantes como cidadãos de segunda classe e, detalhe, e lenta e gradualmente cria inúmeras vexações ou situações calamitosas para lenta e gradualmente essas comunidades serem absorvidas. Evidentemente que muitos reinos cristãos também podem ser acusados desse tipo de assimilação, mas pelo menos nenhum cristão fica fingindo que é bonzinho. Você é islâmico sim, e eu penso que atualmente os islâmicos não estão em condições de querer ensinar lições de moral ou então lições de tolerância quando vemos certas situações muito tristes e muito turbulentas hoje em dia no Oriente Médio, em particular dentro daquele islamismo radical. Claro que a gente sabe que a cultura islâmica é uma cultura que não é necessariamente homogênea em alguns aspectos, mas nós vemos hoje em dia certos aspectos problemáticos do islamismo que realmente não são modelos para ninguém. E convenhamos, o Islã, dentro do nosso ponto de vista, sinceramente, não serve de muito agrado para o cristianismo. Pelo contrário, foi em si uma religião muito opressiva e, detalhe, e que simplesmente tentou de todos os meios subjugar os cristãos de todos os níveis possíveis, e que nós tivemos uma certa resistência e no final da história não somente sobrevivemos, como na verdade nós viramos o jogo. Mas por outro lado ele tocou no Lepanto, fazendo um deboche do Lepanto. Porque o Lepanto foi uma vitória momentânea dos cristãos. É verdade. Mas se no Lepanto os turcos vencessem a batalha, a Europa estaria desguarnecida. E aí nós teremos novos problemas com os turcos. Um povo que você admira, mas em compensação um povo extremamente opressivo. Felizmente, os nossos
ancestrais espirituais cristãos deram um senhor pontapé no traseiro de vocês e vocês ficaram lá no cantinho de vocês, como de fato é o que vocês devem fazer. Mas, por outro lado, voltemos à questão bibliográfica. Ou seja, Mansur Peixoto cita bibliografias que ele não lê, ele critica bibliografias também que ele não lê, tenta desmerecer, porque é aquela história, ele não consegue analisar a coisa dentro dos prós e dos contras. Isso nós temos que fazer até com relação a questões que nos são caras. Eu falei, inclusive, no vídeo anterior, que tem coisas da Igreja Católica, pelo menos enquanto instituição, enquanto pessoas, filhos da Igreja, tá, que não são louváveis. E não devemos esconder isso. Nós devemos ser sinceros e dizer, isso foi um erro. Quando a Igreja, por exemplo, na figura do Papa, pede desculpa por certos erros históricos dos filhos da Igreja, ele está simplesmente se acertando com a verdade. Está se acertando com uma questão moral que é muito cara a nós católicos. Não é uma questão de reconhecer se o passado católico foi horrível. Evidentemente que não foi horrível. Mas tem atitudes de católicos que para nós é condenável. Inclusive de autoridades católicas, de representantes católicos, de políticos católicos, de pessoas católicas que fizeram algo que para nós é uma questão de peso de consciência. E essa é a diferença entre o modo de pensar católico e o modo de pensar muçulmano, que parece que tudo é lindo e maravilhoso e não é. Então, a história islâmica, na visão do Sr. Mansur Peixoto, é uma história parcial, uma história tendenciosa e falsa, porque o Tiago Braga mostrou claramente as deficiências bibliográficas, as deficiências retóricas e as deficiências até mesmo de transparência com relação ao Mansur Peixoto. Então, Mansur Peixoto, você pode gravar vídeo para os convertidos ao Islã de 3 horas, tudo bem, vocês fiquem no gueto de vocês. Eu não vou perder tempo com Pedro Gaião. Pedro Gaião é um protestonto que odeia a Igreja Católica, odeia a iconografia católica, acha que isso é tudo idolatria, blá blá blá. É metido a manipular documentos medievais, o cara não é coisa nenhuma, o cara não sabe ter nem critério histórico, porque o critério histórico não é somente manipular documentos. O critério histórico é saber ter um domínio técnico de avaliar certas circunstâncias e construir dentro disso uma totalidade. Ele não é capaz de fazer isso. Ele já tem um pensamento preparado e prévio de querer adequar a história aos seus preconceitos, como a própria história islâmica faz. Pelo menos, de uma coisa certa, entre um protestante iconoclasta e um muçulmano, então eles vão morrer abraçados, afundando no navio turco numa batalha do Lepanto. Simples assim. Então, meus amigos, eu não vou perder tempo vendo o Mansur Peixoto. Se eu quiser estudar história islâmica, eu pego especialistas em história islâmica e vou ler. E não essa porcaiada apologética travestida de história. É simples assim. Você imagina eu fazer um react de 3 horas de um bando de paspalhos que ficam fazendo intriguinhas, porque a bronquinha comum é a Igreja Católica. Mas é aquela história, Peixoto, a comida no rabo, me desculpa a expressão chula, mas acho que esse é o termo correto. A comida no rabo que você levou do Tiago Braga já é suficiente. Ele fez de uma forma concisa, então, de uma forma correta, que você é um baita de um embusteiro. Eu não tenho que discutir mais. Aquele vídeo ali foi o divisor das águas. Acabou com você. Faz o seguinte. Faça como a gente falava para as crianças que eram muito chatas. E isso naquela brincadeira da cadeira que a gente corria, né? Tinha 6 cadeiras e 7 meninos. Aí o 7º menino que ficava longe, né? A gente diz assim: pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Um grande abraço.